Começa agora o programa Papo de Cristão com o pastor Renato Costa. Seriedade com a palavra de Deus em um papo descontraído com seus convidados. Papo de Cristão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está ligadinha aí na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Hoje, terça-feira, Papo de Cristão. Por que, irmãos? Faltou internet ontem, ficamos sem internet. Hoje à tarde que normalizou aqui a internet, o programa de cabo aí arrebentado, mas graças a Deus foi resolvido. E para não ficar, sem um Papo de Cristão semanal, aí nós estamos aqui, fazendo esse Papo de Cristão para você, meu irmão, para você, minha irmã, você que está ligadinho aí de Goiás, Rio Verde, você que está ligadinho aí em Bahia, Rio Grande do Sul, você de Minas Gerais, você de São Paulo, você do Rio de Janeiro, Amazonas, você, Amazonas sofrida aí com as queimadas, está insuportável aí as queimadas aí em Amazonas, tem uns amigos de lá que sempre mandam mensagem falando que tá ruim, tá bravo demais, e daí o meu todo o meu carinho, todo o meu apoio aí ao pessoal de Amazonas, aí Manaus. Nossa, mãe, tá brabo demais, mas Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai. E o programa de hoje tá bom demais. Na terça-feira você não está esperando, meu amigo, você não está esperando, minha amiga, você que está aí nos acompanhando a semana toda com aquela programação maravilhosa que a rádio tem, tem a Adrenalina, tem o Programa da Tarde, tem o Conectando-se com Deus, nossa, tem dica de culinária, de saúde, meu Deus do céu, muito bom mesmo a programação da Rádio Missões Web. Gente, eu passei hoje o dia todo, acabei de chegar agora, até vai ser, mas acabei de chegar agora do treino do Taekwondo, Mestre Guido, Núcleo Boa Esperança, Missões, e cheguei agora de lá, e já vim direto aqui nessa correria, tá meio bagunçado, a mesa tá meio bagunçada, as coisas, porque não deu tempo de eu dar aquela geral, mas eu sei que você tá aí, não reparando nisso, você que tá aí na rádio, você que tá sempre nos acompanhando para essa rádio que faz missões com você, aqui vem dando já uma audiência legal, bacana, graças a Deus. Já estamos há 10 anos com a Missões Web, essa rádio que faz missões com você, e parece que não dá, poxa, não dá trabalho, mas dá trabalho, gente. Poxa, dá trabalho pra caramba, tá mais nessa correria, agora aqui no projeto meio sozinho, corre pra lá, corre pra cá, eu tenho que ir pro Taekwondo, se eu não for, não tenho um responsável lá para poder ficar com o povo lá. E a gente trabalha as coisas de Deus são com responsabilidade, irmãos, são tudo com responsabilidade. Sem responsabilidades, não são coisas de Deus. Então, e como é que tá você, meu irmão? Você, como é que foi seu final de semana? Já estamos na terça-feira, mas eu costumo fazer o programa na segunda-feira. Como é que foi seu final de semana? Como é que foi? Foi bacana? Foi legal? Não foi tanto assim? Foi chuvoso? Não, o meu não foi chuvoso não, mas já começou a chover logo ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade de Seropédica, então hoje foi praticamente o dia todo de chuva, e deu agora uma tréguazinha aqui, deu uma tréguazinha na hora do Taekwondo, e parece que vai dar uma parada, oh glória! E hoje nós vamos falar, meu irmão, minha irmã, hoje é sobre religiosidade, é o que em pleno século XXI as pessoas vivem isso, essa religiosidade, E eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos,
Poxa, ele resumiu bem sobre religiosidade, né? É quando a gente se preocupa mais com arranjo de flores, com a roupa do pastor, né? Com mais tempo de frente ao espelho para ir para o culto do que se prepararmos espiritualmente para ir para o culto, aí nós já começamos a ser religiosos. Quando nós esquecemos da bondade, a caridade, nós esquecemos de fazer, praticar essas coisas do bem, né? Nós começamos a ficar religiosos, né? Quando nós esquecemos de praticar o amor, né? A palavra de Deus vai dizer que, para você que está em casa aí nos acompanhando, que toda lei ela se resume no amor, né? Mas a ira de Deus, eu sei da ira de Deus, nós sabemos a ira de Deus é contra o pecador, é contra o pecador a ira de Deus. E a gente cismamos de dar mais valor aos rituais do que, né, do que em si o que importa mesmo. Não é que não seja necessário as coisas no seio da igreja, não que não, como ele colocou bem o Augusto Nicodemos, não que não seja necessário, é necessário, mas a gente dá muito mais valor para isso, né? A bondade, a caridade, fica difícil. Hoje nós percebemos isso, que tudo vira um ciclo de uma placa, de uma bandeira, e muitas das vezes essa bandeira ela encobre a Cristo, encobre a finalidade do Evangelho, de alcançar almas, de tratar, de vivermos em paz uns com os outros, de amarmos uns aos outros. Essa religiosidade ela afasta o homem de Deus, porque você pode ter nascido dentro de uma igreja, você pode ser batizado dentro de uma igreja, né? Você pode até ser batizado dentro de uma igreja, né? Mas ainda assim você pode acordar no inferno. Você ser religioso não quer dizer que você tem uma intimidade com Deus, alguma coisa, né? E é tão difícil isso, né? A gente ser pessoas, vamos dizer assim, pessoas não religiosas, a gente dá valor ao que é vivo. A Bíblia fala de tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a gente prestar atenção no que a gente faz na nossa vida com Cristo, ter uma vida com Cristo. Não é você ir 2 vezes à igreja, ou 3 vezes ao culto, né? Ou você morar dentro da igreja, fazer tudo dentro do prédio, do edifício, enquanto você maltrata as pessoas, fica alheio ao sofrimento das pessoas, se aproveita das pessoas, né? O cristão ele honra a sua palavra, o cristão ele simplesmente honra a sua palavra, e hoje nós vemos tantas pessoas que não, de fato não tem isso, sabe? O que é acordado deixa de ser acordado. Isso tem muito no meio cristão, e eu não consigo, meu amado, meu querido, meu irmão, entender que você abraçar uma pessoa, você estar ligado para os problemas dessa pessoa, ajudar essa pessoa, ela agrade menos a Deus do que você viver um ciclo religioso. Se ajudar as pessoas, dar a vida. Paulo lhe falou assim: sejam meus imitadores como sou de Cristo. E triste quando nós viramos um religioso, né? Nós não passamos a ver os nossos defeitos. Não passamos a ver os defeitos. Não passamos a enxergar os nossos erros e pecados, e os erros da nossa família, os pecados dos nossos. Porque de vez de se tornarmos seguidores de Cristo, se tornamos crentes. E Tiago ele vai falar assim, crente até o diabo é. E ele crê e tem temor de Deus, né? Então hoje o papo de cristão vai ficar bacana demais, né? E é necessário as coisas da igreja, é necessário tudo aquilo ali. Mas é necessário a gente despertar para as outras coisas, né?
E às vezes a gente luta tanto para botar as pessoas lá dentro, e quando nós colocamos as pessoas lá dentro, se elas não corresponder com as nossas expectativas, se não corresponder com os nossos interesses, nós abandonamos, deixamos de ajudá-las, deixamos de ir às suas casas, deixamos de visitá-las, porque elas têm problemas, porque elas são assim. Isso estou me incluindo, somos nós. Hoje eu iria na casa de uma irmã muito querida, me ajuda muito na minha carreira do Evangelho, né? Eu iria, a chuva, meu carro ainda estava quebrado, não tive recursos ainda para consertá-lo, mas tudo para a honra e glória de Deus, né? E eu não fui, né? Não tive como chegar lá. Então nós se tornamos religiosos quando nós abandonamos pessoas que se achamos que problema, esse é problema, isso e aquilo, não aceitamos no nosso meio. Nós dizemos assim, no nosso meio evangélico. Muitos falam isso, no nosso meio evangélico, e não é assim no nosso meio evangélico. Se você for observar, a gente tomou para si, tu é o quê? Eu sou evangélico. Eu sou cristão, eu sou crente. Eu sou crente. Tu é crente? Sou crente. É assim. E na verdade nós não praticamos nada, tão pouco das Escrituras. E lá em João ele vai dizer que Deus ele ama aquele que guarda a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra. E a gente se torna, e quando a gente se torna religioso, irmãos, o que acontece? A gente deixa de ver o poder de Deus na nossa vida. Como assim, pastor? Pedro, ele veio do barco, um barco vazio, né? Ele veio com um barco vazio, chegou até Jesus, né? Porque o religioso ele anda na presença, ele tem a presença, chega na presença, ele salta, dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de saltar. Mas o religioso ele não vive a palavra. Como assim? Não. Mateus 23, Mateus 23, Mateus 23, ele vai dizer que tinha um grupo ali de fariseus. E Jesus pegou duro com eles. Jesus pegou duro com aquele grupo de fariseu. Eles eram um grupo religioso, julgavam as pessoas, condenavam e se achavam melhores porque davam mais valor aos dízimos e às ofertas, achando que aquilo ali os salvariam, enquanto não entenderam nada de Deus, não tinham vida com Deus, eles tinham um ciclo religioso. E andar na presença não quer dizer que você vai viver o milagre de Deus ou vai acontecer o milagre de Deus. Pedro tinha a presença, Jesus estava ali, mas quando ele obedeceu a Jesus, que Jesus falou, vai lá, faz assim, joga do outro lado, mas Pedro falou, meu Deus, eu já pesquei, eu ando desses mares a minha vida toda, desde pequenininho, eu pesquei, eu sei como pegar peixe, eu sei como é que joga a rede, eu nunca vi esse homem jogar uma rede, ele está mandando eu fazer, mas ele obedeceu, ele foi lá e voltou com a rede cheia, suspendeu para o barco com a rede lotada de peixe, porque ele obedeceu a ordem de Jesus, obedeceu a palavra de Jesus. Então não bastou só a presença. Para você ter uma vida com Cristo, para você ter uma vida fora da religiosidade, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Pastor, mas como assim então? Não estou entendendo, eu sigo tudo certinho. Você não, poxa, dificilmente eu falo, eu vou ao culto, eu vou ao culto certo, vou à consagração, tomo a minha ceia, né? Isso e aquilo outro. Gente, eu já tenho uns 2 meses que eu não tomo ceia. Por quê? Tenho tempo.
né? Volto, corro. Então eu estou no inferno porque eu não tomei. Será que é isso? Deus vai me condenar por isso, porque eu não tomei? A ceia eu vou estar no inferno? Corro para lá, corro para cá, vou para lá, volto para cá. É uma vida meio corrida. Não tenho, e dou graças a Deus por isso. Então eu estou no inferno, eu estou condenado porque eu não tomei o pão e o vinho. Pão ou suco, né? Então, gente, não é isso. Não é isso. Não é isso. Ser religioso é você dar mais valor a estas coisas do que aquelas que são importantes. Ele falou para os fariseus assim, ele disse: vós que dão dízimo de hortelã, do cominho, faça essas coisas. Ele estava falando para os judeus: faça essas coisas. Mas não esqueça a caridade, a bondade, o amor, a fé. Essas coisas são importantes. Também são, ou até mais, do que aqueles utensílios. E o religioso, ele dá valor ao material sólido. Que não é religioso, ele é espiritual. Ele enxerga através do Espírito. Os olhos dele são através do Espírito. Ele não corre atrás de gente, ele corre atrás de almas. Ele observa, ele vê que todos são importantes diante de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é assim, que aquele que crê, somente isso, se for batizado, será salvo. Aquele que não, já está condenado. Já tem a quem o condene, foi o que Jesus falou. Então, é tão fácil a gente entender isso. Gente, é só o começo. Você que está aí nos ligando, você que está aí na Rádio Missões Web, essa rádio que faz missões com você, são 20 horas e 21 minutos ao vivo para você aqui na Missões Web, essa rádio que faz missões com você. O Papo de Cristão é hoje, você que está aí em São Paulo, da Rádio Tupi, Tupi Gospel. Você que está aí nessa rádio aí, você está ouvindo agora o Papo de Cristão. Sou o pastor Renato Costa, tenho feito esse programa já há bastante tempo. E muito obrigado por vocês abrir essa porta e deixar eu entrar aí no seu smartphone, no celular, na sua casa, no seu trabalho. Deus abençoe você, meu irmão. As coisas estão meio corridas para lá e para cá, não tive tempo nem de ajeitar. Então hoje passei o dia todo playlist, mexendo aqui nas coisas do projeto de Taekwondo, mexendo nas coisas da rádio, enfim, a gente tem que sempre frutificar no espírito. Então Jesus falou isso para eles. Jesus falou. Vamos começar. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai-o, pois praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Já começou Jesus. E todo religioso, você pode notar que é assim. Todo religioso, ele é assim. Ele fala, te acusa, te aponta, mas não pratica aquilo que ele mesmo prega, que ele mesmo fala, que ele mesmo diz. É um sintoma de religiosidade. Jesus andava, Jesus visitou a casa do cobrador de imposto, andou ali para tudo quanto é lado, todos não fez exceção de nenhum. E isso não quer dizer que não estou falando que isso os religiosos não façam, não, tá? Você vai entender no final. Então, mas eles são muito de falar, mas são poucos de fazer. Às vezes as pessoas falam: poxa, professor, o senhor coloca nos seus status, o senhor sempre diz, como diz assim, uma ação vale mais do que a palavra, Não é que eu quero dizer que a palavra sobre a palavra de Deus. Eu estou falando que uma ação através da palavra de Deus, nossa, vai dizer quem você é, irmão. Ou você acha que esses homens que foram heróis da Bíblia, como Pedro,
Paulo, né, João, Mateus, eles não tiveram atitude ou gesto para estar aqui? Ou ficaram só contando historinha? Não. Eles meteram a mão na massa. Eles fizeram. Né? Eles andaram por toda essa terra aí, anunciando o Evangelho, falando das maravilhas de Deus, foram perseguidos. Lutaram bastante, irmãos. E às vezes eu falo assim, pastor Renato, poxa, mas o senhor, né, hoje mesmo eu postei na minha rede social um projeto, o Marcos, sempre muito respeitoso, né, perguntou sobre, poxa, o camarada é cientista, o camarada é filósofo, postei coisas sobre a Bíblia, né, sobre metanoia, mudança de atitude, mudança de percurso. Quando a Bíblia diz assim, arrependeu-se Deus, quando houve o dilúvio, né? Ele não está dizendo que Deus, a Bíblia vai falar que Deus não é filho do homem para que minta, né? Nem é homem para que se arrependa. Então a Bíblia vai se contradizer se a Bíblia diz conta. E se você for buscar esse arrependeu-se, no latim, vai falar a palavra metanoia, e quer dizer mudança de percurso ou mudança de pensamento. Não está falando de transformação física ou espécie humana, não, está falando de mudança de pensamento ou mudança de percurso. Jesus mudou o pensamento, não é arrependimento. Deus mudou o pensamento, mudou o percurso. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, de entender o que é religiosidade, né, e o que é ser uma pessoa que tem uma religião. Religião quer dizer o quê? Ligação do homem com Deus. Religar, né? Religar. Ligação do homem com Deus. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, vai dizer que a religião pura, imaculada para com Deus é ajudar as viúvas e os órfãos na sua necessidade, se afastar da corrupção que há no mundo. Se é uma coisa que te liga com Deus, que te religa com Deus, é essa. É esse que vai a sua ligação com Deus. Ajudar as pessoas, os necessitados, os pobres, ter misericórdia para com todos, né? Os doentes, os famintos, se afastar da corrupção do mundo e se manter santo, se manter íntegro, se manter em caráter cristão ou caráter de Cristo. Não é isso? Ou não? Né? E não tem outro caminho. Você que está em casa aí, pega o livro aí, Mateus capítulo 23, tá? Aí no 4 depois pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os seus ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargam as franjas das suas vestes. Querido, o religioso, ele coloca fardo em cima de você. Ele faz tudo, mas na hora de ajudar você, ele é o primeiro a pular fora, irmão. Ele é o primeiro porque ele quer ser somente notado, ele quer somente ser visto religioso. Ele quer aparentar boa imagem, ter uma boa aparência. Naquela época eles faziam franjas no vestido, porque quanto mais franjas eles, né, eram mais, os sacerdotes eram mais, vamos dizer, mais patente alta de linho, aqueles vestidos longos, passeando, lá vai o sacerdote, lá vai o homem de Deus, lá vai, né? Eles queriam ser notados, eles faziam o possível para que as pessoas notassem eles, não pelo que eles praticavam, mas pela sua figura.
pelo seu cargo, né? Porque Jesus já dizendo, ó, não faz que nem eles não, porque eles falam mais e não fazem nada do que eles fazem. Então não é pelo que eles faziam, mas pelo que eles aparentavam ser. É difícil, né? A gente vê, a gente tem que começar a olhar isso, a prestar atenção. Eu, irmãos, a gente aqui, eu já tenho um tempo na estrada de projeto, né? Projeto já tem, então, dificilmente já aparece alguma coisa que me assuste, né? Já estou acostumado com muita coisa, já tomei muita pancada, já, nossa, meu Deus. Então, dificilmente alguma coisa vai me fazer parar, né? Eu vou sempre tocar, porque a minha meta não é aglomerar gente. A minha meta é falar de Jesus, é levar a salvação para as almas, né? Todos que passam pelo projeto, a gente fala que Jesus é a verdade e a vida, e é o caminho, e sem Ele ninguém vai chegar ao Pai. Então, com esse tempo de caminhada, a gente já não consegue mais, você que está em casa, meu amado, você já não consigo mais me espantar. Então, eu já sei, já estou com a mão calejada, já passei já por, né, por muitos. Então, é muito acontecer alguma coisa que me faça parar. Mas eu já estou com 50, não estou mais com 30. O fôlego já não é mais o mesmo, né? Cansa. Mas dificilmente aconteça algo que me faça parar. É muito difícil. Porque eu não quero ser visto. Eu não quero ser notado. Eu quero falar de Jesus. Eu quero cumprir a missão que Jesus me deu a fazer. E essa missão que Jesus me deu a fazer está longe de me tornar uma pessoa religiosa. Está entendendo? Você que está em casa? Você que está aí me ouvindo? Então, Jesus ele estava falando para eles querem ser vistos, eles querem ser notados, eles querem chamar a atenção, eles querem ser o que não são. E lá em Gálatas capítulo 6 ele vai dizer, aquele que quer ser, diz ser o que não é, engana a si próprio. É como um rosto que se reflete no espelho e já logo saindo você esquece como é. Enganam a si próprio. Eu sempre digo, irmão, você, irmã, você que está em casa, você que está aí nos ouvindo na Rádio Missões Web, quem é Deus. Quem é o grande eu sou é Jeová. Quem é o alfa, o ômega é Ele. Não sou eu, não é você. Quem é o príncipe da paz, o Cordeiro Santo é Ele. O Messias, o dono de todo o poder é Ele. Eu falo sempre isso para os meus irmãos. Às vezes as pessoas falam, mas por que você não vai se engrandecer? E essas coisas, eu falei, meu querido, longe de mim ter a honra do que eu não mereça. Porque a Bíblia vai falar que os irmãos vêm crescer dando honra um ao outro, que é difícil, né? Mas honra não é você entregar um diploma, honra não é você entregar não, honrar com respeito, honrar com honestidade, honrar sendo fiel, tendo fidelidade. Isso é você honrar a pessoa. Porque quantos ganham diplomas aí, quantos ganham isso e chega na hora o cara é um bandido, né, roubou. Eu vejo esses camaradas ganhando medalha do exército, outro ganhando medalha não sei de onde, tu vê que a maioria desses corruptos, políticos corruptos recebendo honrarias, né, honrarias. Então quando a Bíblia fala de honra, não é você não dar uma medalha, é você honrar com respeito, é você honrar com dedicação, é você honrar a sua palavra, é honrar o que você diz, é honrar com fidelidade àquela pessoa, não sendo falso, não sendo falsa. Isso é você honrar uma pessoa. Fora isso é só bajulação. Fora isso é só bajulação, tá? E vamos seguindo aí. Já são 8 horas e 33 minutos aqui no Missões Web, né? A rádio que faz missões com você, né? E nós começamos só aqui já em Mateus 23. Por aqui você vai ver a diferença, né? Por aqui você vai ver a diferença.
Ele vai chegar aqui no 7 e diz: as saudações na praça, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queiras ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. A todos vós sois irmãos. Ei, querido, aleluia. Graças a... Quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu me encho de, poxa, de vontade. Mas pastor, por que a gente chama, o senhor chama de pastor? Querido, Efésios capítulo 4 vai dizer que ele mesmo deu uns para mestres, uns para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para bispos. Ele mesmo deu dons, vocação a essas pessoas. O verdadeiro bispo e pastor da igreja segundo a palavra de Deus é Jesus. Mas nós recebemos a vocação. Uns receberam o dom. Está escrito isso lá, não tem como se apagar. Mas todos nós, antes de sermos pastores, antes de sermos bispos, antes de sermos evangelistas, doutores, enfim, somos irmãos. E os irmãos não se tratam com, vamos dizer, com protocolo. Eu trato meu irmão, irmãos, a minha família tem protocolo. Eu chego lá no culto, irmão, não. Meu irmão é meu irmão. Ele diz que nós somos irmãos. Então, quando você percebe que o cara é religioso e que ele quer ser tratado como pastor, evangelistão, bispão, o mestrão, isso tudo tão, né? Aí você percebe que é pura religiosidade. Religiosidade. Dá mais valor aos cargos do que a intimidade. Então, com o irmão você tem que ter o quê? Intimidade. Eu tenho intimidade com meu irmão. Eu vou na casa, respeito a casa dele. Não entro sem ele me chamar, mas eu tenho intimidade de conversar, bater papo, falar com ele, confiar nele no que eu falo. Isso são irmãos, não são religiosos. E Jesus, já percebendo isso, falou: vocês têm que se tratar como irmãos, filhos de um só pai. Né? Ou não? Tem que tratar como os irmãos, com amor fraternal, amor de Deus, um pelo com o outro. Né? Mas é difícil nós vermos isso, você ouvinte que está aí, nos ouvindo nessa noite de terça-feira, 20 horas e 37 minutos ao vivo aqui da Rádio Missões Web, perceber isso, de tamanha religiosidade. Não, esse ali é o poderoso, aquele é a poderosa, aqui. Não, querido, vocês são irmãos. O irmão se respeita. O irmão se respeita. Mas tem intimidade. Porque senão o resto é mera religiosidade. Mera religiosidade. Vai ser mera religiosidade se você não tiver intimidade. Que é isso, pastor? É até assim com Deus. Mas você pode ter a presença. Ter a presença não quer dizer que você tem intimidade. Eu trabalho, tem pessoas que estão ali o tempo todo comigo, tem a presença. Mas eu não tenho intimidade com essas pessoas. Eu não conheço da vida delas, elas não conhecem da minha, não expõem a minha intimidade. Não consigo ver. Com Deus você tem que ter intimidade. Não a sua presença. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós vamos para os cultos, louvamos, cantamos, sentimos a presença, falamos em línguas, pulamos, saltamos, sentimos a presença, e quando sai dali, cadê a intimidade? Cadê a intimidade? Zero. Não estou dizendo, não estou falando com todos, tá? Você que está em casa aí, cada um sabe de si, mas é o que nós vemos. E quando a gente é íntimo, nós contamos os segredos, falamos. É prazeroso ser amigo de Deus.
e a gente percebe uma coisa. Perceba só você que está em casa aí. Davi, preste atenção. Pecado de Davi. Pecado de Saul. Qual é a diferença disso? Davi pecou, levou, assassinou, adulterou, botou o seu melhor amigo na frente da linha de combate para morrer, ficou com a esposa do amigo, traiu, adulterou. Saul. Por que Saul morreu? Ué, não é o pecado? Por que Davi foi seguido segundo o coração de Deus? Porque quem tem intimidade com Deus não está aí nem para as coisas, porque sabe que perder um grande amigo, perder o Espírito Santo é a coisa mais importante que tem. Seu melhor amigo é Cristo Jesus, é o próprio Deus, é o seu melhor amigo. Saul preferiu as coisas, dava valor ao seu reinado. Davi não. Davi pode tirar tudo de mim, tudo de mim, mas não me lance fora da tua presença. Não retire o teu Santo Espírito de mim. Ele sabia, ele tinha intimidade com Deus, ele errou, mas ele tinha intimidade com Deus e ele se arrependeu e mudou. Saul não. Saul mandou matar o profeta, queria matar o profeta quando o profeta falou que Deus não queria mais, levantou outro rei. Saul estava de olho no reinado, nas coisas. Esse é um homem religioso. É um que tem intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus é diferente, irmãos. E Davi foi levantado segundo o coração de Deus. Se arrependeu. Ele pode me tirar tudo, Senhor. Tira-me reinado, me tire coroa, tira tudo. Mas não me lance fora da tua presença. Salmo 51. Não me lance fora da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito, mas me dê um coração puro, um espírito reto na sua presença. Implorou a Deus, se humilhou a Deus. Ele não estava nem aí para a coroa, ele não estava nem aí para as outras coisas. Ele queria continuar tendo intimidade com Deus. Isso é o que afasta aquele que crê do religioso, aquele que tem intimidade com o religioso, do religioso. Porque nós vemos tanta coisa, irmão. O religioso, ele tem a aparência de certinho, não erra, bate bem nos horários, mas se tu for olhar a vida por trás das câmeras, dos holofotes, podridão, você vê que tudo que fala não pratica. Muito difícil, mas é um religioso, não falta um ritual, não falta nenhum sacrifício, não falta, mas é incapaz de ter compaixão com o próximo, E aí a gente vai seguindo, mas no 10 ele vai dizer no 9, ninguém na terra chameis vós de pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque nenhum só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, uma ordem entre vós será o vosso servo. Aí que está difícil, né, irmão? Porém, o maior entre vós será o vosso servo. O religioso, querido, ele não gosta de servir ninguém. Olha lá, o filho de fulano está nas drogas, ciclano. Eu já cansei de ouvir isso, irmãos. Você que está em casa, está um filho nas drogas, uma filha nas drogas, desiste dele não. Não desiste não, tá? Já preguei a palavra, não ouve, o problema é dele. Não posso mudar ele, é o Espírito Santo que muda. Tá certo? Religioso. 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 Não batalha, não luta. Não gosta de ajudar ninguém. Não vou sair daqui porque eu vou me atrapalhar aqui no meu cargo, no meu ministério, E Jesus falou para eu não andar com os maus obreiros. Começa a distorcer a palavra, fazer tudo para poder justificar a falta de apoio ao ser humano, a outra pessoa. Como assim, pastor? Vamos lá para a parábola do bom samaritano. Passou, foi um homem pegar um caminho, na beira do caminho. Os salteadores assaltaram, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele meio morto. Passou primeiro. Passou um sacerdote primeiro. Passou
Passou depois, você que está em casa, presta bem atenção, passou um levita depois, olhou de bando, eles passaram, olharam de bando e seguiram em frente, mas passou um samaritano, né? Não tinha nada a ver com a história lá, passou, mas improvável de ajudar, um samaritano, né? Tinha outros hábitos, e ali olhou para aquele homem ali no chão, colocou vinho, atou a ferida, colocou na sua cavalgadura, levou até uma estalagem, deu dinheiro para ele se alimentar, trocar a roupa e sair, foi embora. E disse que ia voltar se o homem, aquele dinheiro que ele deixou ali, gastasse, fosse muito, fosse pouco, quando ele voltasse ele pagaria, acertaria a conta. O religioso passou. O sacerdote passou. E o sacerdote passou e o levita também passou. Mas naquele tempo, meu querido, meu amado, havia aproximadamente 613 leis. E todo mundo que não cumprisse uma, era culpado por todas. E dentro dessas leis, estava ali escrito que não poderia colocar a mão em pessoas mortas. Não, senão se tornava uma pessoa impura, segundo a lei. E é por isso, de repente, eles passaram ali e não se ajudaram para não poder se contaminar ou deixar de ser impuro. Mas esse samaritano não. O bom samaritano foi lá e colocou a mão e levou, pagou e restaurou, aquela vida. O religioso, ele preferiu cumprir a lei. E a Bíblia vai falar que toda a lei se cumpre no amor. Ele vai dizer que amai o teu Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Se for possível, dá a vida pelo seu irmão. O religioso, ele que segue os ritos. Os ritos para eles são mais importantes. A aparência para eles são mais importantes. O status para eles são mais importantes. Os números para eles são mais importantes. Essa é a diferença do religioso para aquele que segue a Cristo. Que vê Cristo como exemplo, como Senhor, como Salvador. E que quer imitar as mesmas feitas que Cristo. E ele vai dizer no 12, e que a si mesmo se exaltará, será humilhado, e o que si mesmo humilhará, será exaltado. Primeiro, quer ser grande, seja o menor, sirva, irmão. Sirva. Meu amigo, aqui não tem hora. Não estou falando da boca para fora não, tá? Quem me conhece sabe. Chegou aqui precisando, se eu tiver que ajudar, eu saio na mesma hora, entro, nós vamos, sai. Não tem hora para voltar, não tem hora para chegar. Querido, me lembro hoje, como fosse hoje, era a minha consagração lá para diácono, lá na igreja ali da Unidos por Cristo, do pastor Joás. Aquele abraço, pastor Joás, Deus abençoe, em nome de Deus. E de repente o telefone ele tocou, eu fui parar lá no 54 para pegar uma pessoa, para levar lá no centro de recuperação, voltei, e aquela correria, e era no dia da minha consagração, voltei, saí, entrei na igreja, olhei, voltei, a pessoa olhando, onde você vai? Peraí que eu já volto, e fui. Eu não deixaria de ajudar essa pessoa por causa do óleo na minha cabeça. Eu não deixaria. Se não tivesse tempo para eu chegar, mas graças a Deus deu, mas se houvesse um imprevisto, eu chegar, não tivesse, eu não deixaria de ajudar. Os ritos não vai valer mais do que a vida de uma pessoa. Não vai. Eu repito, sempre falo isso aqui. Davi, ele já rasgava urso, já rasgava a boca de urso, já matava leão no pasto lá, tomando conta das ovelhas do pai dele. Antes mesmo do óleo cair sobre a sua cabeça, ele já tinha unção. Ele já tinha unção. Tá? Então, isso é antes, isso é no Velho Testamento, já ainda no Velho Testamento. Imagine agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é o próprio Senhor que fala aqui, ó, eu separei uns para pastores, uns para mestres, uns para doutores. Aí se inventa uma escadinha, uma escadinha, claro, onde não tiver organização vira bagunça. Mas essa escadinha só funciona na mente de ministérios. Porque a escadinha não é bíblica, irmão.
A escadinha ela não é bíblica. Você vai procurar a Bíblia para procurar isso, se ele mesmo deu uns para pastores, uns para mestres, uns para doutores, uns para bispos, uns para evangelistas. Foi ele que deu. Se ele que deu, não foi escada. Ah, eu dei primeiro para isso. Eu dei não, ele foi lá e deu. Né? Respeito todos, essa é a minha opinião. Passei por isso tudo, fui diácono, fui missionário, né? Até chegar pastor, fui. Mas eu já fazia, quando eu era obreiro, presta atenção aí, igreja, você que está em casa aí, você que está ligado, quando eu era obreiro, eu já fazia tudo isso que eu faço hoje. Já saía para centro de recuperação, já catava roupa para distribuir com as pessoas, já caçava remédio, fazia, evangelizava na rua, né? Era dono eu era líder do grupo de missão lá da igreja. Poxa, então já fazia isso como obreiro. Então já tinha o chamado, já tinha recebido de Deus a vocação. E Paulo ele falou assim, olha só em Filipenses 13, ele falou, não digo eu que eu já tenha recebido a salvação, mas prossigo diante para o alvo, em busca da minha eleição e vocação que eu fui chamado em Cristo Jesus. Ei, cara, ei, querido, é a Bíblia que diz isso, não sou eu, né? Então, irmãos, está aí lá, cada um tem a sua... mas só que quando você tem, se não tem, não tem. Não adianta carteira disso, não adianta fazer escadinha, não tem. Vai ser aquele camarada de banco o tempo todo. Não estou dizendo que seja ruim isso, tá, irmãos? É porque às vezes você recebeu algo do homem que não é o que Deus te deu. Aí tu fica ali, é diferente. Receber do homem do que tu receber de Deus. Não estou dizendo que eu sou melhorzão, não, bobão não. Não, porque essa vocação que eu recebi de Deus foi, poxa, às vezes eu falo, meu Deus, é cansativo, tá? Cansativo, muito cansativa mesmo. Paz é bom, paz e o gozo que você recebe, né? Porque você recebe a paz que excede todo entendimento, meu lar, minha casa, para mim é como se fosse meu castelo, né? Minha família, meu filho, meu neto, então você recebe essa paz que excede todo entendimento. Né? Você sabe lidar com essas coisas, mas não é sofrido, cansado, já fui com 50 anos, arrebentado, cansado mesmo, hoje eu estou bastante cansado, né? E não é fácil, né? E as pessoas, os religiosos, eles gostam mais de observar do que ajudar. Essa é a verdade. Aí vamos para frente. Aí vai dizer no 15, aí começa aí, vai no 14, né? Vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigor e rigoroso juízo. Esses receberão mais rigoroso juízo. Devoradores devoram a casa da viúva e dos órfãos. Aquele já tem pouco, vai tira o pouco que aqueles têm. Cuidado. Leia Mateus 23. Cuidado. Ele vai dizer no 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis mar e terra para fazer prosélio, e depois de teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus ali estava mesmo irritado, né? Falando para os fariseus, para os escribas, fariseus, irmão. Como eu falei, eram aquelas pessoas que eram um grupo, se chamava um grupo que se autodenominava os fariseus. Né? Então era um grupo de judeus, a qual ali era quase um monopólio daquela época ali. Né? Então, para você ter uma ideia, para você alcançar a salvação, você tinha que se converter ao judaísmo. Eles tinham que se batizar, o hábito de batizar nas águas vieram dos judeus. Eles batizavam nas águas e ali vinham para que possam fazer, tanto que Jesus teve que se batizar, porque Jesus era o judeu, e ele tinha que cumprir toda a lei. Então, ele diz isso para eles. Então, às vezes, o religioso ele faz discípulos
o inferno. Porque Deus não quer religiosidade. Deus quer intimidade. Deus não quer que você valorize mais os ritos. Eu sei que é necessário os ritos, faz parte, mas não são a maior parte importante da igreja. Não são os ritos. Mas valorizar as pessoas, fazer o bem, ajudar, transformar vidas. Vai lá para aquele samaritano, vamos voltar para o bom samaritano. O bom samaritano sabia quem era aquela pessoa? Sabia quem era aquele ali que estava caído na rua, que estava sofrendo? Você resolveu ajudar. Né? Ah, pastor, mas se ele soubesse naquela... Né, se ele soubesse, ele não ajudaria. Se soubesse que era um bandido, soubesse, será? Porque então Jesus, na cruz, disse para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão reconheceu que Jesus era o Senhor. Então a salvação, querido, não é a gente que escolhe para quem vai. A salvação é Jesus que dá. E ela veio por intermédio da graça. Para aqueles que creem nele. Para aqueles que creem no Senhor Jesus. Aqueles que invocam o nome dele. Certo? Ou estou errado? Quando você é um adorador, você transforma. O que é adorar a Deus? Os religiosos, eles não adoram a Deus, eles têm ritos. Adorar a Deus, você adora com a sua vida, com os seus lábios, com louvor, palavra. Você adora a Deus. A adoração é tão importante que a Bíblia vai falar assim, olha só, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele quer verdade, ele quer intimidade. E quem adora, Deus adora em qualquer lugar, adora na casa, no quarto, na congregação principalmente. Não vai lá para ver a roupa do pastor, se a ornamentação da igreja está bonita, se a irmã está vindo com essa roupa, se a irmã está vindo com aquela outra. Não está lá para isso, está lá para adorar, está lá para louvar, está lá para comunhar com os irmãos. E ele procura esse tipo de pessoas, ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que não vai trocá-lo por 30 moedas. Olha a diferença do verdadeiro, do falso. Daquele que vai só para pedir, que quer ver Jesus como moeda de troca, como moeda de barganha, como de riqueza. Como assim? Por que Pedro, Judas morreu e Pedro não? Pedro negou Jesus num dia 3 vezes. Por que Pedro seguiu o seu caminho e Judas se enforcou? Hein? Judas só tinha interesse no que Jesus podia proporcionar para ele. Ficou com consciência pesada, mas não se arrependeu, não se jogou aos pés de Jesus, não pediu perdão a Jesus pelo seu erro, pelo seu pecado. Quantas de nós entramos para negociar com Deus? Dá um bom emprego, me dá um casamento, me dá, é um tal de me dá, você que está em casa, pedir, dá sem coisar, contar as suas necessidades, mas não faça de Jesus uma moeda de troca, uma moeda de barganha. Não pensa que você vai dizimar, que você vai ofertar, que você vai ficar rico, milionário, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Se você vai ficar milionário, se você... Então já era para estar aí a classe milionária. Mas não, querido. A Bíblia ele fala que dá, se alegra aquele que dá com alegria. Que pede a sua necessidade. Pensar suas queixas para Deus, a sua necessidade. Judas via Jesus como uma moeda de troca. Pedro não. Pedro correu, teve medo, pecou, 1, 2, 3, mas se arrependeu.
No final da carreira de Pedro, ele olhou e disse, olha só, eu não mereço, entendeu quem era Jesus na vida dele. Pedro entendeu de uma forma grandiosa, né, e falou assim, poxa, eu não mereço ser crucificado. E não, ele falou assim, pediu primeiro para o xerife, né, para o cara que ia cortar ali o xerife da cela, não, tem um pedido. Eu posso falar o meu pedido para... Né, sempre tinha aquele costume para dar o cara que ia morrer, ser, né, crucificado, devorado. Ele tinha isso. Ele tem um pedido, ele disse, meu pedido é que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Mas como assim? Eu não mereço. Ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu o significado de Jesus. Ele entendeu que Jesus ele era o Salvador. Que Jesus ele veio para salvar a alma. Que Jesus veio para dar uma eternidade. Que Jesus veio levar para um lugar onde as ruas são cobertas de esmeraldas, bancos cravados de rubi, em moradas, ruas de ouro. Ele entendeu que Jesus era o seu Deus, o seu Senhor. Ele disse, eu não mereço ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Quem entende quem é Jesus, se humilha diante dele. Quem entende quem é Jesus, reconhece a grandiosidade que é o céu. Reconhece a importância do sacrifício que ele fez. Não fica apegado a ritos, a religiosidades. Eu não vou lá porque aquele lá é desse jeito. Lá não vou lá porque lá é desse cara. Não vou daquela outra que desse lá. Religiosos. Não sabei vós que são todos irmãos. Religiosos. Queridos, é muito sério o que eu estou falando aqui. É muito sério. Eu, graças a Deus, eu me dou com todos. Eu não faço exceções de pessoas. Né? Eu me dou com todas as denominações. Assembleia, Batista, Presbiterianos, Missão Evangélica do Brasil, para mim são meus irmãos, são todos os meus irmãos. Eu não digo que a minha vai lá que a minha é melhor, vai lá que a minha tem mais isso, que a minha não. Minha igreja é Cristo Jesus. A minha congregação, vai lá visitar, é boa. Não vou dizer que é boa, vai lá, Deus também opera lá, através dos louvores, a nossa presença, né? Vamos para lá, não tem nada para fazer, né? Ou você que é de outra congregação, não é no mesmo dia, não tem, vá lá, vamos fazer uma visita, vamos no culto. Mas eu nunca vou dizer que lá é melhor que a sua, que a minha tem mais santidade, que lá é mais isso e mais que aquilo outro. Quem faz isso é mera religiosidade, né? E ele vai dizer, ai de vós condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que julgado pelo templo, isso nada é, mas o que julga pelo ouro do templo, esse é devedor. Olha só, insensatos, cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E o que ele quer? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é a maior oferta? O altar, que santifica a oferta? O altar, que santifica a oferta. Portanto, o que juras pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que juras pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Presta atenção. Vamos para Coríntios. Não sabeis vós que você é templo, morada do Espírito Santo? Não sabeis vós que ele reside em vós? Paulo, ele nos falou isso em Coríntios. Ele mora dentro de você. Ele reside dentro de você. No Velho Testamento, vai falar de oferta e de dízimo de uma maneira diferente do que é agora, né, a nova aliança. Né? Ah, pastor, vai dizer para não dar? Claro que você tem que dar.
É claro que você tem que dar. A igreja precisa da ajuda para se manter o prédio, manter as luzes, a água e etc. Claro que você tem que dar. Né? Deus se agrada com aquele que dá com alegria. Quem muito semear, muito colherá. Né? E às vezes a gente pega isso e interpreta de uma forma achando que nós vamos dar bastante e vamos ficar ricos porque vai vir em dobro, 100 vezes mais. Então, meu Deus, isso é uma poupança. Né? Se a gente for cobrar das igrejas esse retorno de 100 vezes mais, como é dito e pregado, não, acho que eu já estaria, né? Não. Nós vamos receber sim 100 vezes mais. Pode aguardar. Você que dá com alegria, você que dá para a obra de Deus crescer, você que dá não por barganha, você que dá por amor, você que oferta, você que dizima lá com amor. Não vou dar porque eu quero ajudar, eu vou dar porque aqui ajuda órfãos e viúvos, que aqui nós precisamos, aqui onde nós se reunimos, aqui vai dar, Deus vai te dar 100 vezes mais. Deus vai, porque aquele que santifica o tempo, santifica a oferta. Então, irmãos, a gente vai começar a desver o religioso não. O religioso, ele, como ele falou, vocês que dão voz, que dão dízimo do cominho, do hortelã, esse é o religioso. Ele vai dar porque ele está com medo de um devorador comer o dinheiro dele. Ele vai dar porque ele está com medo de entrar um demônio lá que come o dinheiro dele, come as coisas da sala, o guarda-roupa, as coisas lá, o mantimento, salário dele, né? Então ele vai dar com medo. A Bíblia diz para a gente não dar com temor, com amor, com alegria. Você pode ajudar, né? Isso é a Bíblia que diz. Eu adoro ajudar a obra de Deus. Eu acho que o meu aqui, projeto, esses dias aí nós não, já passar essa parte, né? A gente fica até irritado de falar, mas vai. Aí vamos embora. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que limpas o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de iniquidade. Meu Deus do céu, né? Fariseu cego, limpa primeiro o teu interior do corpo e o prato para que também exterior. Aqui Jesus, não vou ler isso tudo, não quer muito, vai demorar muito aqui. E aqui ele estava falando para os fariseus, para os religiosos daquela época. Né? Então por aqui você vai tirar e você vai perceber o que é religiosidade. Então, amado, querido meu irmão, você que está aí ouvindo, você que está em casa ouvindo, você que está aí na Missões Web, já são, né, vamos já entrar para 9 horas e 17 minutos. É claro que é aqui na Missões Web, né? Ajude, se você vê uma obra séria aí, ajude. Fica com o pé, vou dar, ajude. Poxa, deixa, estão chamando aquele lá de maluco, é esse aí que tu chega perto. Chega perto desse, esse maluco aí. Esse daí. Aí você vai perceber que o maluco tem atitude. Que esse maluco tem mais gesto, ele faz mais do que fala, né? Que esse maluco dá a vida todos os dias na obra de Deus, né? E esse maluco ele não liga para bens materiais, ele vai falar assim, meu Deus, esse maluco, quando tu vê um maluco desse, cara, você ajuda. Quando tu vê um maluco desse, você ajuda ele a ajudar as pessoas. Porque quando viram Jesus era a mesma coisa. Chamaram ele de tudo quanto é nome, né? Herege, aquelas coisas todas. Né? E os profetas por aí eram assim, desse jeito. Né? Todos perseguidos, todos, a maioria deles, todos mortes violentas. Né? E hoje, como eu estou falando, nós queremos refrigério toda hora. Eu quero isso, eu quero vida mansa com Cristo. Uma batalha, irmão. Irmã, você que está em casa, não desanima, não tá na batalha, tá batalha. É batalha mesmo. O corpo cansa, treme, né? Você, poxa, aqui eu vou dizer assim, eu aqui, né, tenho ajuda particularmente de quase ninguém do projeto, né, de financeira, de isso, daquilo outro, financeira, ninguém, né? Financeiro, então, de ninguém. Ajuda financeira. Então,
eu vejo a luta para recorrer, para ir lá correr atrás disso, bater em porta a porta. Tem gente que só quer, não abre as portas e quer que as coisas cheguem. Não, eu vou ali, vou numa padaria, vou num canto, vou ali, vou no outro lugar, vou falando, vou correndo atrás, tentando achar, vender alguma coisa, fazer alguma coisa, para poder arrumar recursos para manter a obra de Deus. Para poder, não, esforça-te, tem ânimo. Aí você sai e volta desanimado, cansado de tantas portadas que você toma. Toma, não, ainda tu encontra pessoas ainda para fechar a porta para você. Pessoas, não é Deus não, pessoas que vão lá e fecham porta. Ó, por causa da religiosidade. Religiosidade é demais. Os religiosos, como eu falei no início, você que está em casa, eles olham para a materialidade, pelo que é material, pelo que é físico. Seguidores de Cristo, não se importa se o carro dele é velho. Claro que eu queria ter um carro melhor, mas entre dividir com meu irmão e eu comprar um carro novo, eu vou dividir com meu irmão. Meu amigo tio Claudinho que fala, poxa, caramba, você vai pegar o carro, tu vai dar pro outro. Ele já viu fazendo umas loucuras aí, ele vai pegar, vai vender, vai dividir com o outro. Vai dar, não é pra gente ter mérito pra mim não, irmão. Paulo ele falou, seja meus imitadores como sou de Cristo. Paulo ele falou isso. Não quero me comparar a Paulo, mas a gente tem que se colocar como exemplo. Senão nós vamos ser que nem Jesus falou para aqueles camaradas ali, ó. Falam o que eles fazem, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem nada do que eles falam. É porque é muito bom uma pregação bonita, isso, mas vai viver a pregação. E é por isso, Paulo falou, vocês são as cartas escritas por Deus. Não escrita com tinta. Não. Acho que o Espírito Santo, nossa carta, nós somos a carta. E às vezes até, minha esposa fala, caramba, de novo, você vai... Graças a Deus eu tenho uma esposa guerreira. Guerreira mesmo, se você já tinha falado, vou embora. Você que está em casa, às vezes seu esposo ou sua esposa faz essa maluquice, essa doideira, que eles chamam de maluquice, doideira. Preste atenção, vai ler a Bíblia, vai ver que é correto, vai ver se está dentro da... Claro, mas você tem que dar para a família, claro, temos que dar para a família, para a nossa família. Mas nós temos que aprender a dividir. A palavra de Deus diz em livro de Atos 5 que se colocavam tudo aos pés dos apóstolos. E ali eles saíam dividindo para quem tivesse necessidade. E aí tudo deles era comum entre eles. Hoje é difícil. Tem irmão aí que passa de carro, nem uma carona dá, irmão. Larga você na pista aí. Eu vi muito isso. Não uma carona dá. Aí diz que o carro foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Enche a boca, foi Deus que me deu. Se é de Deus, se foi Deus que deu, certamente Deus vai dar para você fazer a obra dele. Então, não, poxa. Teve uma certa feita, Claudinho é meu amigo de guerra aí. Por isso que eu falo, cuidado, vai chegar aí a época de eleição e você vê quem você vota, cara. Tá? Você vê, aí muitos se encostam na igreja aí para dizer que é isso, que é aquilo, viram até se converte. Para dizer que é isso, chegou a época de eleição. Depois eles se desconvertem, depois nem te recebe. Uma vez aqui, Seropédica, uns 4, 5, 6 anos, 8 anos, encheu tudo, daqui do 49 até lá no 41, aquele rio que tem lá. E ficou pessoas desabrigadas, chuva, televisão, a emissora de televisão veio fazer reportagem, época do governo, do outro governo. E tinha famílias ali, nós pegamos ali, eu peguei e trouxe para casa. Para quê? Para abrigá-las, que elas estavam desempregadas. Trouxe para dentro da minha casa, para cuidá-las, delas, que a água baixar para elas pudessem voltar para dentro de casa. Se eu prego a palavra aqui, eu tenho que viver ela, no mínimo isso, Se eu digo que sigo a Cristo, se eu quero ser um imitador de Cristo, no mínimo eu tenho que fazer isso. Repito, não é para dizer que é mais do que ninguém, não.
É para ter pessoas que as pessoas falam, pastor, não existe, mas existe sim, cara. Pessoas sérias, existe sim pessoas honestas, existe sim pessoas compromissadas com a palavra de Deus, que não visa lucro, que quer ajudar as pessoas a encontrar um caminho, que quer encontrar jovens, ajudar jovens a ter uma direção, a fugir das drogas, da prostituição, da vida do crime, né? Existem pessoas que fazem isso sem querer lucro, sem querer retorno financeiro. Eu conheço várias pessoas. O que o inimigo da tua alma, o inimigo da nossa alma quer desacreditar de eu e você, que não existe mais homens de Deus na face da terra, que não existe mulheres na face da terra, mulheres de Deus, que existe apenas meros religiosos que cumprem rituais, né? Não, existe sim pessoas que dão o seu sangue, que passa dia e noite levando pessoas para o centro de recuperação, pessoas que vivem ajudando com cesta básica, com remédio, pessoas que procuram sem ver a quem, tá? Independente de religião, opção sexual, ajudam as outras pessoas pelo simples fato, porque ele ama essas pessoas, ele ama e quer pregar a palavra para essas pessoas, para que elas venham alcançar a salvação, para que elas venham alcançar a salvação das suas almas, a conversão. Porque a Bíblia fala, que Jesus falou, que se não nascer de novo, não adianta você ficar dentro da igreja, não adianta você nascer na igreja, não adianta você ir para o coral da igreja, não adianta ir para o grupo de varão, não adianta ser o maior pregador, não adianta, você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, querido, não vai para o céu. E nascer de novo é você largar o velho homem, largar as velhas práticas, viver imitando Cristo. Eita glória, muito bom falar isso. Tá? Então, essa é a diferença do religioso para aqueles que seguem a Cristo de verdade. Os ritos são importantes? Importantes. Não há o que negar, mas há coisas importantíssimas que nós estamos deixando para trás. Nós estamos abandonando. Mesma coisa que negar a fé. Porque, todavia, a Bíblia nos instrui isso. Todavia, a Bíblia nos manda fazer isso. Todavia. Então, irmãos, é muito extenso isso aqui. É muito extenso isso aqui. Esse Mateus 23, meu Deus, ele é muito extenso. E quase você vai ouvir, ninguém prega. Sabe por quê? Aí vai cortar lá em cima, não vai cortar lá embaixo não, vai cortar lá em cima. Porque a Bíblia fala que aqui no início ele disse que quer ser o maior, sirva o menor. Vai ser o maior, né? Vai ser maior, sirva ao menor. E isso eu procuro fazer na minha vida, servir o meu próximo. Desde que eu me reconheci em Cristo, que eu me encontrei como Cristo, que Cristo me resgatou das drogas, da prostituição, da arma de fogo, né? O homem bravo, do homem que ele me libertou, me fez um cordeirinho. Hoje as pessoas me arrebentam para um lado e para o outro. Aí quando eu me entendi que eu tenho que servir o meu próximo. Eu entendi que eu tenho que servir o meu próximo. Eu tenho que olhar para o meu próximo e falar, olha só, eu tenho que te servir. Hoje, infelizmente, Tiago vai falar que chega os anelados, colocam no melhor banco e a cadeira da frente. Isso acontece sempre, irmãos. Sempre. Não é de hoje, não, de sempre. Diferença. Tem diferença muito grande. E a gente que pratica isso, e a gente que faz isso, e nós que temos que mudar, aceitar as pessoas, aceitar, vou dizer assim, com os erros e defeitos delas, porque nós não podemos mudá-las, só quem pode mudá-las é o Espírito Santo de Deus. Aceitar de uma forma que você aceitar não passivamente, tá, irmãos? Falar passivamente, você ficar ali sempre alertando, falando do erro, do engano, pregando a palavra, que a fé vem e ouvir a palavra de Deus, mas não fazer excepções delas, irmãos. Tratá-las com amor, com respeito, né? Quem diria que hoje eu estaria aqui, né? Ter um projeto de 16 anos, ter uma rádio com 10 anos, fazer o projeto já reformou 3 casas, nós já reformamos 3 casas, irmãos. Reformamos 3 casas para a honra e glória do Senhor, né? Aqui na comunidade, gente, mas
A última foi do Marcelo, se não me engano, há uns 8 anos atrás. Né? Poxa, eu me sinto grato com Deus, a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Né? Quem diria um homem desse jeito se transformar nisso? Por isso, irmão, não faça exceção de pessoas. Tá? Não olhe com o olhar de cima para baixo, não. Pelo contrário, sirva a essa pessoa, ande lado a lado com ela, pegue o evangelho para ela, visite ela, abrace ela, faça companhia a ela. De repente ela só quer alguém, uma instrução, um conselho bom, um amigo para andar e colocá-la de volta no lugar. Tá bom? Gente, não vou me estender mais não, você que está aí nos ouvindo aí na Rádio Missões Web, fica aí com a gente aí mais um pouquinho, tá? Pega aí a programação da noite, tá bacana, bacana demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, né, o pastor Renato Costa, e Papo Cristão na segunda-feira, se a internet ajudar, né? Ô, glória! Eu vou modificar aqui, não vai ser mais aqui, tá? Já vou sair daqui, vou para outro cômodo daqui, que aqui ficou meio embolado, tá meio embolado. Vou para outro cômodo, tá? Fique na paz, Deus abençoe você, em nome de Jesus, né? E que a paz que excede todo entendimento, irmãos, venha estar com vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.